Olá pessoas, hoje eu resolvi fazer um projeto 3 em 1. Minha ideia foi fazer um kit de organização 100% criado no Canva e depois com a blocagem de forma super simples de fazer em casa. Eu fiz aqui um planner semanal, um planner diário e uma lista de tarefas. Isso aqui fica super bonitinho para você fazer kit mesmo, para vender na sua papelaria. E não é complicado de fazer. Uma vez que você faz o layout inicial, é muito mais fácil de você adaptar para os outros. E para fazer a produção também é super simples, a gente vai ver o passo a passo aqui direitinho. Esses arquivos que eu desenvolvi aqui hoje estão disponíveis para venda. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo pelo link que tá aqui embaixo na descrição. E aí você consegue comprar tanto com a licença pessoal quanto com a comercial. Ou seja, você pode usar para uso dentro de casa mesmo, só para você, ou você pode usar para fazer os seus produtos físicos, igual eu vou mostrar aqui, e vender na sua loja também. Então você tem essas duas opções e você também consegue comprar esses produtos físicos que eu fiz também. Se você não quiser os digitais, os físicos também estão disponíveis. Antes da gente entrar no vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações. Se você não me segue nas redes sociais, segue lá também, porque sempre tem muito conteúdo por lá e muita novidade para vocês não perderem nada. E vocês podem apoiar meu trabalho e receber conteúdos e arquivos exclusivos todos os meses, se tornando membros do canal ou do clube exclusivo. São 5 mensalidades diferentes, a partir de R$8 você já tem acesso a conteúdos exclusivos e já ajuda demais o meu trabalho. E se você não tá sabendo, na outra semana eu tenho o meu intensivo de encadernação, que é um evento exclusivo, online e gratuito. São 4 aulas no total, 3 aulas na outra semana e uma aula de aquecimento na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, dia 5. E nesse evento a gente pega desde a criação no computador, que é mais ou menos o que a gente vai fazer aqui hoje, específico para esse projeto aqui, mas a gente pega essa parte de criação e a gente passa para toda a execução do projeto na mesa. Então pode ser para qualquer pessoa mesmo que não tenha experiência em encadernação. Se você não se inscreveu ainda, o link tá aqui embaixo na descrição. E ao final desse evento, eu vou abrir as inscrições para a próxima turma do meu curso completo, Fundamentos da Encadernação. Então fica de olho para não perder. Mas bora então passar para o computador para a gente começar a desenvolver esse projeto. Comecei, como sempre, com a pesquisa de referência no Pinterest. Procurei primeiro somente como Stationery Design para me dar uma busca mais abrangente de estilos e layouts. Fui separando em abas as referências que achei mais interessantes para tomar como base para fazer os meus layouts. Uma coisa que eu sempre falo é, gaste seu tempo fazendo pesquisa. Não acho que você está perdendo tempo de criação. Na verdade, você está ganhando tempo, porque quanto mais ideias você tem, mais fácil e mais rápida fica a execução depois. À medida que eu fui vendo os layouts, eu fui escrevendo no bloco de notas exatamente o que eu queria fazer, também para facilitar a produção. No Canva, eu comecei com um planner semanal, então eu abri um arquivo em formato A4 horizontal. A primeira coisa que a gente tem que fazer em todos os arquivos é colocar as guias da margem. O ideal é que você deixe pelo menos meio centímetro de cada lado, para não ter problema para fazer o refile no final. Comecei fazendo uma coluna na lateral direita, que era onde eu ia colocar minha lista de tarefas. Vocês vão perceber que o tempo inteiro eu volto no Pinterest para conferir as referências e ver o que eu acho legal de fazer. Depois, fui fazer a divisão dos dias. Minha ideia era fazer o dia da semana na parte de cima e o final de semana na parte de baixo. Eu peguei um retângulo para medir essa área em branco e daí dividi por 5, para saber a largura que precisava para cada coluna. Criei um retângulo e fui em posição, para daí conseguir colocar a medida certinha que eu queria na largura. Depois, fiz uma linha onde eu queria a divisória e fui multiplicando até a lateral. Aí eu puxei as linhas para cima para conseguir fazer a parte de baixo, onde eu ia colocar sábado e domingo. Com a estrutura feita, passei para a parte do layout da decoração. Eu queria fazer alguma coisa floralzinha, porque eu gostei bastante dessa vibe das referências. Eu resolvi pegar essas flores que eu já tinha visto numa live há um tempo atrás e estava querendo usar em algum projeto já. Eu queria pegar uma segunda flor também para tentar incrementar um pouco mais, mas eu não achei uma coloridinha assim que combinasse com o estilo. Então eu acabei pegando um galho de flores em contorno, que achei que ficou super legal. Para fazer as cores, eu peguei uma imagem que eu vi no Pinterest que tinha uma combinação de cores que me agradou. E simplesmente cliquei com o botão direito para copiar e daí jogar dentro do Canva. Depois foi só usar a ferramenta de conta-gotas para ir pegando as cores de dentro dessa imagem e pintando o meu galho. Depois eu acabei pegando um outro galho parecido para fazer a decoração daquela parte ali central mais embaixo, que aí eu precisava que tivesse um pouco menos de detalhes. Eu coloquei as mesmas cores que já estavam na minha paleta e só posicionei. Eu fiquei um tempo brincando com os galhos ali até achar uma posição que me agradasse. Depois que eu consegui, aí eu apliquei a paleta de cores no resto, coloquei um laranja clarinho para a coluna da direita e usei o azul para os títulos dos dias.
Eu gostei bastante dessa fonte sem serifa, eu achei que ela ficou elegante sem pesar no layout. Usei a mesma fonte para tudo, para escrever planner semanal em cima e também o local da data, mas obviamente eu fiz tamanhos diferentes para manter a hierarquia da informação. Informações importantes ficam maiores. Usei um retângulo também para alinhar o texto dos dias e ter certeza de que estavam centralizados na coluna. Depois foi só ir copiando para o lado e substituindo o texto, até ter todos os dias da semana. Para alinhar sábado e domingo, eu criei um retângulo pegando somente essa parte branca, onde eu queria que o texto ficasse. Não peguei a forma toda do retângulo embaixo, senão ia ficar estranho. Depois fui colocar as linhas no retângulo da direita. Optei por fazer uma linha pontilhada com 1 de espessura para ficar bem fininho. Mudei para o laranja e fui posicionando com uma distância de 0,5 entre cada uma. Quando eu estava fazendo, eu vi que ia ficar melhor se realmente fizesse quadradinhos de checklist, então voltei atrás e coloquei o quadradinho antes de sair copiando para baixo. Também fiz a lista em volta da flor embaixo para ficar bonitinho. Por último, só coloquei meu crédito embaixo e passei para o próximo layout. Para o planner diário, eu já coloquei as medidas de 1 a 5 vertical e fiz a mesma colocação das guias de margem de 0,5. Depois eu dei mais uma olhadinha no Pinterest para pegar mais algumas ideias do que eu ia fazer. Fui no layout inicial, copiei o título e também peguei uma imagem de referência para me ajudar a criar mais fácil. Também voltei ao planner semanal e copiei as folhinhas para ficar igual. Dessa vez, eu optei por fazer o retângulo de tarefas à esquerda para ficar um pouco diferente do outro e também preferi fazer em azul claro para variar. Voltei no outro layout e peguei o escrito da data, mas nesse plano diário eu quis colocar também a marcação do dia da semana, que achei que faz sentido considerando que é um planner diário. Eu fiquei um tempo também tentando colocar uma plantinha na parte de cima, mas sem atrapalhar demais o posicionamento do texto. Quando eu finalmente consegui, eu voltei no outro layout, peguei uma linha do checklist para aproveitar, mudando para azul e só alterando o tamanho. Aí fui só copiando para baixo também para preencher e fiz a mesma coisa do outro, fazendo uma escadinha para encaixar na flor. Depois eu só escrevi tarefas na parte de cima para finalizar essa coluna. Copiei também uma das linhas de divisória para fazer a parte de baixo, que deixei reservada para as notas. Para a coluna da direita, eu comecei fazendo um escrito de prioridades, mas resolvi fazer uma linha central dividindo o planner. Só que, quando eu fiz isso, eu precisei ajustar as medidas da outra coluna, para que as margens ficassem simétricas. Da mesma forma, também precisei ajustar as linhas do checklist, para que também ficasse com margens simétricas em relação à borda do retângulo azul. Este tipo de ajuste é extremamente importante para deixar o seu layout harmônico. Eu coloquei um retângulo ali do lado, ajustei o tamanho da linha do checklist e depois fui copiando tudo de novo até lá embaixo. Ajuste feito, eu copiei uma linha do checklist para prioridades, mas para diferenciar uma coisa da outra, além da cor que eu passei para o laranja, eu optei por fazer círculos ao invés de quadrados. Assim você aumenta ainda mais a diferenciação do que é tarefa comum e o que é prioridade. Terminadas as prioridades, eu passei para o controle de água. Eu queria fazer o controle com copinhos desenhados mesmo, então procurei um elemento que fosse em linhas e que eu conseguisse mudar de cor para encaixar na paleta. Aí eu multipliquei e coloquei 8 copinhos, considerando que cada um tenha 250 ml, mais ou menos, dando os 2 litros de consumo diário. Depois fiz uma parte específica para controle de saúde e exercícios e peguei o retângulo laranja para tentar colocar no fundo e fazer a separação das informações. Na parte de baixo, eu optei por mudar o notas para tarefas adiadas, que eu achei que fez mais sentido ser a última coisa da página. Você preenche a página toda do seu dia e no final você vê o que você não conseguiu fazer e daí deixa para outro dia ou para outra data. Eu acabei tirando o retângulo de saúde e exercícios, porque eu achei que não estava ficando tão legal, e coloquei o notas, e daí coloquei uma linha divisória, para continuar na mesma identidade do resto. Depois, eu gastei um tempinho tentando arrumar essa parte de baixo, porque eu não estava totalmente satisfeita com ela. Eu queria aumentar um pouco o grau de diferenciação em relação ao restante. Aí eu acabei optando por colocar um retângulo laranja no fundo e puxar o retângulo azul para ficar um pouco mais em cima, sem encostar um no outro. Para aumentar também a diferenciação das águas, porque eu achei que elas estavam meio perdidas ali no meio, eu resolvi passá-las para azul, para dar um pouquinho mais de destaque. E por último, eu peguei meu crédito e coloquei ele no cantinho. Pro último layout. Abri um arquivo de tamanho 7.4 por 15 cm e fiz as guias de margem de 0.5. Copiei o título do planner semanal, diminui um pouco de tamanho e mudei para tarefas. Também copiei as folhas do canto esquerdo, deixando um pouco menores para se adequarem melhor ao tamanho da folha. Peguei o retângulo laranja, diminui um pouco o tamanho para ficar com uma margem de 0.5 para cada lado, joguei para trás e ajustei o posicionamento do tarefas. Depois, copiei novamente a lista do checklist, ajustei o posicionamento dos elementos e fiz novamente um retângulo do lado, para que ficasse com uma margem igual dos dois lados, deixando harmônico. Aí foi só multiplicar mais uma vez para baixo para preencher todo o espaço. Chegando na parte de baixo, eu fui fazendo os ajustes na posição das plantinhas para que elas não ocupassem tanto espaço e eu conseguisse colocar mais linhas do checklist. Acabei optando por tirar o galho em contorno porque eu achei que estava pesando um pouco. E aí, com o espaço mais vazio, eu terminei de copiar as linhas para baixo, fazendo também aquela quebra em volta da plantinha.
Depois eu acabei tentando voltar com um galho de contorno, mas na parte de cima do layout para dar uma balanceada. Mudei para azul e depois só coloquei meus créditos novamente no cantinho. Por último, foi colocar as margens de corte em todos os layouts. Eu optei por fazer isso no Illustrator, depois de baixar os arquivos do Canva em PDF. Mas a verdade é que você pode fazer isso direto no Canva mesmo, não faz diferença. O importante é que você coloque pequenas marquinhas ali nas interseções das guias de margem que a gente fez lá no princípio, para que você saiba onde fazer o refile na mesa depois. Depois de colocar as marcas, eu criei um outro artboard de tamanho A4, que é a folha de impressão, e encaixei quantos layouts cabiam ali dentro. Eu fiz exatamente a mesma coisa no layout de lista de tarefas, mas couberam 4 dentro de uma mesma folha. O único que eu não precisei fazer isso é o planner semanal, que ele já é feito numa folha A4. Aí sim eu exportei o PDF de saída e mandei imprimir. Eu fiz a impressão em papel sulfite 90 gramas comum. Eu imprimi 52 folhas para o planner semanal, já que tem 52 semanas no ano, 15 folhas para o planner diário, que aí, como tem 2 planners por folha, me daria o suficiente para 30 dias, um mês, e 8 folhas para a lista de tarefas, totalizando 32 listas no bloco final, também suficiente para um mês. Peguei as folhas impressas de planner diário e da lista de tarefas e fiz um corte inicial na minha Cut Saver do Studio LeCrafts para separar os layouts. Bati as folhas, coloquei na base, ajustei a medida e daí vim com o estilete para cortar. Para fazer a blocagem, eu bati bem as folhas para ficarem encontradinhas e peguei minha prensa de livro também do Studio LeCrafts para prender as folhas. Coloquei as folhas entre os MDFs e bati mais, com os dentinhos do MDF para baixo para deixar uma parte do bloquinho saliente, que é onde eu vou passar a cola. É bom colocar também uma folha de rascunho na primeira e na última folha, para não sujar as folhas do planner mesmo na hora de passar a cola. Você tem que lembrar não só de alinhar essa parte na frente, onde vai ser a cola, mas também nas laterais para ficar retinho. Peguei a prensa e coloquei os bloquinhos com os MDFs no meio, conferindo o alinhamento das folhas, antes de fechar as borboletinhas para segurar. Para fazer a cola, eu viro a prensa ao contrário, deixando os parafusos apoiados na mesa, para fazer um ângulo perfeito para conseguir colar. Aí o processo de cola é bem simples, é só passar em toda essa lateral, tampando todos os buraquinhos, deixando secar bem e daí passando mais camadas. Eu passei umas 3, 4 camadas no total. Eu usei cola PVA, mas o ideal mesmo é usar cola de blocagem que é desenvolvida para isso. Depois que tiver terminado de secar bem, aí você já pode virar a prensa e tirar seus bloquinhos lá de dentro. Depois é só soltar as placas de MDF com cuidado. Vocês vão ver aí que eu esqueci de colocar as folhas de rascunho nesse bloquinho, então tanto na parte de passar a cola quanto de tirar o MDF teve que ser feita com extremo cuidado para não correr o risco de estragar. Para finalizar, falta só fazer o refile das pontas para deixar no tamanho final e tirar qualquer diferença que possa ter ocorrido na hora da cola. É para isso que eu deixei o 0,5 de cada lado quando eu fiz o layout. De novo, eu coloquei na Cut Saver o bloquinho, agora já finalizado e seco, ajustei a régua para ficar na medida certa, tomando como base as linhas de corte que desenhamos também no computador. Você não necessariamente precisa seguir a marca de corte, mas é importante que consiga tirar todas as pontinhas brancas do layout e que consiga também deixar bem retinho. Como são muitas folhas, você precisa ter um cuidado extra na hora de refilar. Use um estilete afiado e sempre comece a cortar um pouco acima do início do bloquinho, para ter menos risco de mascar. Aí pronto, seu kit de bloquinho já está finalizado e pronto para usar. Eu tive uns pequenos probleminhas aí de execução do projeto na hora de fazer o refile, porque quando é muitas folhas assim é um pouquinho mais difícil de refilar na mão sem que fique nada torto e tudo mais, então eles ficaram um pouquinho tortinhos ali, mas nada assim que influencie muito no resultado final, que seja ruim nem nada do tipo. O ideal seria fazer esse corte com uma guilhotina semi-industrial ou industrial, porque aí você consegue cortar tudo de uma vez e fica super retinho, sem problemas, mas a maior parte das pessoas não tem essa guilhotina, então eu mostrei pra vocês a forma de fazer isso manualmente, que é com a Cut Saver da Studio LeCrafts, que eu acho mais fácil. Porém, eu tenho esse problema aí, pelo menos eu não consegui ainda pegar a melhor forma de refilar sem que fique torto. Sem que não fica muito torto, né? Mas ele dá uma pequena ondinha ali no corte. Acho que vocês vão conseguir ver isso se vocês tentarem fazer. Mas no geral eu gostei bastante do projeto, achei que ficou super legal. E fica aí então de sugestão pra vocês fazerem pra loja de vocês e não esqueçam de marcar nas redes sociais se por um acaso vocês conseguirem fazer. É isso por hoje então, eu espero vocês no aquecimento do evento na semana que vem, dia 5, quarta-feira.